O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, chocou o país ao divulgar uma nota pública para responder à revista The Economist, que publicou uma matéria expondo as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes e da Suprema Corte Brasileira. Em sua nota, o ministro Luiz Roberto de Barroso mente, afirmando, entre outras coisas, que nunca disse "derrotamos o bolsonarismo". A fala do ministro foi filmada e, inclusive, já foi reconhecida em outra nota anterior do próprio tribunal. A mentira na nota do tribunal foi tão flagrante que a internet foi inundada por recortes do vídeo em que o ministro fez a declaração, junto com questionamentos feitos pelos cidadãos. O deputado Nicolas Ferreira postou o vídeo em que o ministro Luiz Roberto Barroso grita "Nós derrotamos o bolsonarismo" e disse: Barroso nega ter dito "derrotamos o bolsonarismo". Em vídeo, Barroso desmente Barroso. O deputado estadual Gil Diniz se espantou. Qual o tamanho da cara de pau do ministro Barroso? Ele deve ser incluído imediatamente no inquérito das fake news. Por isso, estão obcecados em regulamentar as redes sociais. O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, disse: Barroso cometeu ontem uma nota a respeito da matéria da Economist, dizendo que não disse o que disse. Não é a primeira vez. Esse vídeo não pode ser esquecido. É a prova cabal de que eles mentem na cara dura. O reizinho está nu. O deputado estadual Márcio Gualberto lamentou. O ministro Barroso tentou justificar o injustificável na nota que fizera e que tinha como intuito rebater as muitas críticas feitas pelo The Economist, que, diga-se de passagem, defende pautas progressistas. Não conseguiu, por óbvio, falhou miseravelmente. E mais do que nunca, o que todos temos certeza é que o STF está exposto da pior maneira possível perante o mundo. O economista Marco Sintra disse: a vergonhosa covardia de Barroso, que não sustenta sua própria palavra quando disse "derrotamos o bolsonarismo". Disse sim, e é isto que acontece quando os juízes querem ser popstars. A jurista Érica Gorga disse: quem divulga fake news, a Economist ou Barroso? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi capaz de emitir nota oficial à revista The Economist, negando as afirmações que realizou em língua portuguesa em alto e bom som. Não, Barroso nunca disse "perdeu mané". Barroso também não disse "nós derrotamos o bolsonarismo". Segundo Barroso, o presidente do tribunal nunca disse que a corte derrotou o Bolsonaro. Foram os eleitores. Barroso assinou pessoalmente a nota para a imprensa internacional, na qual nega suas próprias palavras atestadas por toda a imprensa nacional. Só faltou chamar a imprensa nacional de mentirosa. Quem está divulgando fake news para o mundo? O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins, disse: de certa forma, a nota do Barroso confirma o que a Economist tem dito. O perfil O Corvo ironizou: não adianta mentir, Barroso. Tá gravado, é flagrante perpétuo. O deputado estadual Bruno Souza explicou: a nota do STF em resposta à matéria da Economist, onde o tribunal nega que Barroso tenha dito "nós derrotamos o bolsonarismo", parece saída diretamente do livro 1984. O STF nega a realidade gravada, vista, comentada. Negam o que todos nós vimos com os próprios olhos. É o duplo pensar em sua forma mais pura, fingir que o fato não aconteceu, mesmo ele estando registrado. O ex-deputado estadual Douglas Garcia disse, sobre a resposta de Barroso ao jornal The Economist, alegar que Alexandre de Moraes age com coragem e respaldo é uma provocação à inteligência da população quando o que se vê são prisões preventivas sem julgamento, bloqueios arbitrários em redes sociais e perseguição política velada. A corte, ao invés de ser um pilar de equilíbrio, tornou-se um polo de tensão.
quando um juiz precisa escrever uma carta à imprensa internacional para convencer o mundo de que o Brasil é uma democracia funcional, é porque, na prática, não está se comportando como tal. O que está em julgamento não é a Suprema Corte, é a paciência do povo com um sistema que se diz democrático, mas age como uma monarquia togada. Até mesmo o jornalista José Fux, do jornal Estado de São Paulo, colaborador de primeira hora das perseguições políticas do Supremo Tribunal Federal, reconheceu. Em nota sobre a reportagem da Economist a respeito do poder desmedido do STF, o ministro Barroso negou ter dito "nós derrotamos o bolsonarismo", mas o print, no caso o vídeo, é eterno. A advogada Kátia Magalhães observou: direito de resposta é ferramenta contra ataques pessoais. A revista criticou procedimentos da instituição. Tribunais têm de lidar com escrutínio público. Togados não podem sustentar narrativas sobre casos subjúdice. Barroso usa o site oficial em defesa de interesses privados. O advogado André Marcília analisou. O STF, por meio do seu presidente, o ministro Barroso, decidiu responder à matéria da revista The Economist. Mostro abaixo os 8 erros jurídicos da nota. 1. A nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças à democracia como os atos do dia 8 e a alegada tentativa de golpe. Errado. Ao chamar os atos de ameaças à democracia, prejulga casos ainda sob análise da Corte e mostra justamente a sua falta de independência. 2. Diz não haver crise de confiança em relação ao STF. Errado. O Instituto Opinião mostra que cerca de 50% das pessoas não confiam no STF. No Sul, o índice beira 60%. 3. Diz que as decisões monocráticas são ratificadas pelo colegiado. Errado. Boa parte das decisões é tomada em inquéritos e a jurisprudência do STF veda os poucos recursos existentes, como habeas corpus, em caso de decisões monocráticas de ministro do STF em inquéritos. 4. Diz que o X foi suspenso por falta de representante legal, não por postagens. Errado. Não explica que a falta de representante ocorreu porque o ministro Moraes ameaçou prendê-lo se não cumprisse ordens censórias de exclusão de conteúdo. 5. Diz que nunca foi dito "nós derrotamos o bolsonarismo", quem disse isso foram os eleitores. Errado. A frase dele, gravada em 12 de julho de 2023, em um evento da UNE, foi exatamente a seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. 6. Diz que a regra de procedimento penal é julgamento nas turmas, não no plenário. Errado. Essa regra, advinda de regimento interno do STF, já mudou outras vezes. Não haveria nada de excepcional se ela fosse relativizada para o julgamento do golpe. 7. Diz que quase todos os ministros já foram ofendidos por Bolsonaro e por isso não haveria como os afastar do julgamento do golpe. Errado. Os pedidos de afastamento dizem respeito a um juiz ser vítima de uma suposta trama contra sua vida, Moraes, e aos outros terem se manifestado publicamente contra Bolsonaro, Dino, ou terem participado de processos judiciais contra ele, Dino e Zanin. São casos específicos e com afastamento previsto em lei. 8. Diz que a narrativa da revista é a mesma dos que tentaram golpe. Errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento ainda em curso já foi feito sem sabermos. Estamos diante de um teatro. O STF precisa se explicar imediatamente. Além disso, não cabe a um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial.
Barroso talvez não entenda o cargo que ocupa e, ao usar a nota para defender colegas e sua própria atuação, não respeita o dever de impessoalidade imposto pelo artigo 37 da Constituição Federal a todo agente público. Deveria ser punido em razão disso. O diretor regional da Abrajuc, Luiz Cláudio, disse: recentemente, o ministro Barroso afirmou que a mentira é usada como estratégia política e defendeu a regulamentação das redes sociais. Mas, em nota, o STF afirmou que Barroso nunca disse ter derrotado Bolsonaro. As imagens são claras. A Economist não mentiu. Viva as redes sociais. O vereador Rubinho Nunes apontou: Barroso disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Agora diz que não disse. A verdade, quem brinca de derrotar adversários políticos vestindo toga já renunciou à imparcialidade. Isso não é justiça, é militância institucionalizada. O internauta Felipe Saldanha disse: Barroso responde à revista The Economist e mente para a imprensa internacional por meio de um documento oficial institucional da Suprema Corte Brasileira. Ele afirma que foram os eleitores que falaram derrotamos o bolsonarismo e não ele, o presidente da Suprema Corte. Estamos nas mãos de militantes delinquentes que não estão à altura do cargo que ocupam. No judiciário, quando a ideologia entra pela porta, a justiça foge pela janela e nunca mais volta. O vereador Guilherme Kilter analisou The Economist contra o STF. A revista britânica publicou matérias demolidoras sobre Alexandre de Moraes e o STF, expondo a ditadura que vivemos no Brasil. Compilei todas as matérias da Economist e a resposta oficial do STF. Isso começou em abril de 2024, quando a Economist publicou Elon Musk is fielding with Brazil's powerful Supreme Court. A revista destacou que o STF se tornou o regulador de fato das redes sociais no país e mostrou a disputa entre Musk e Moraes sobre o X. Em setembro de 2024, a revista voltou ao tema, com The All-Powerful Judge Taking on Elon Musk. O artigo focou no poder excessivo de Alexandre de Moraes, chamando-o de todo-poderoso e questionando a amplitude de suas decisões no controle das redes sociais. Agora, em abril de 2025, a Economist intensificou as críticas com duas matérias bombásticas: The Judge Who Would Rule the Internet e Brazil's Supreme Court is on Trial. Vamos aos detalhes de cada uma. Na The Judge Who Would Rule the Internet, a revista chama Moraes de Darth Vader, apelido dado por Musk, e afirma que ele está em uma cruzada para subjugar a extrema-direita, controlando o discurso online. A matéria questiona os poderes abusivos do ministro. No editorial Brazil Supreme Court is on Trial, a The Economist vai além e afirma que o poder acumulado pelo judiciário brasileiro ameaça a própria democracia. Juízes com muito poder e Moraes como juiz estrela com poderes surpreendentemente amplos. A Economist está tão empenhada em expor essa ditadura judicial que postou o artigo crítico a Moraes 13 vezes no X nas últimas 24 horas. Isso é muito incomum para uma publicação tradicional como essa e mostra a gravidade da situação. Mas a Economist ainda ficou devendo ao não mencionar outros abusos de poder de Moraes e do STF. A censura a veículos de imprensa, como Jovem Pan e Brasil Paralelo, a prisão inconstitucional de Daniel Silveira, a prisão política de Felipe Martins. A prisão de Daniel Silveira foi um dos casos mais absurdos de abuso de poder, preso por criticar ministros do STF, crime de opinião. Prisão considerada inconstitucional por diversos juristas. Mesmo após indulto presidencial, Moraes manteve medidas restritivas. Felipe Martins é outro caso gritante. Preso há mais de 6 meses sem denúncia formal,
sem acesso adequado a advogados, sem devido processo legal, prisão política mantida por Moraes, mesmo sem provas concretas. As prisões do 8 de janeiro também mostram o autoritarismo do STF. Pessoas presas por meses sem acusação formal. 65 pessoas ficaram presas por 1 ano sem julgamento. Moraes debochou de quem criticou as prisões, dizendo que tinham bordões fascistas. O STF, através de Barroso, respondeu às críticas da Economist, dizendo que o Brasil vive uma democracia plena. Mentira! Como pode ser democracia plena um país onde juízes censuram a imprensa, prendem opositores políticos e bloqueiam redes sociais? Além disso, Barroso também afirmou na nota oficial do STF que ele nunca disse "nós derrotamos o bolsonarismo", o que é comprovadamente mentira, já que esse momento foi gravado. Essa briga entre Economist e STF mostra que a comunidade internacional finalmente está percebendo que vivemos no Brasil, uma ditadura de toga, onde o STF age como um poder absoluto acima da Constituição. A democracia brasileira está em risco, mas por culpa do STF. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org